Lição de número 13, a leitura da Bíblia e a educação cristã. Na aula de hoje, nós vamos mostrar a importância da Bíblia como uma ferramenta de ensino-aprendizagem para a vida. Como praticar a palavra de Deus sem antes compreendê-la? Por isso, mais do que ler, é também muito importante estudar as Sagradas Escrituras, que é apta para ensinar, para redarguir, para corrigir e para nos instruir em toda a justiça. Que os nossos alunos compreendam que, independente do seu tempo de conversão, precisamos continuar sendo alunos do Mestre dos Mestres por toda a caminhada cristã, através do estudo de sua palavra. Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Evandro Oliveira e estamos aqui para darmos sequência ao nosso estudo do primeiro trimestre de 2022, Lições Bíblicas, Revista dos Adultos, cujo tema do trimestre que nós estamos estudando é a supremacia das Sagradas Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. Muito bem, meus irmãos, queremos abraçar os nossos queridos amigos e irmãos que estão nos acompanhando semanalmente no nosso canal Teologia Simplificada. Muitos irmãos acessando o canal, também fazendo a sua inscrição. Queremos aí saudar pastor Mauro aí na congregação do Itaperi. Que Deus abençoe, meu querido e amado irmão em Cristo Jesus. Também muitos outros irmãos chegando, comentando as lições que estão maravilhosas, e eu conto com você para o próximo trimestre, segundo trimestre de 2022. Ainda queremos informar que as lições anteriores estão agrupadas em playlist numa biblioteca para facilitar a sua consulta. A você que nos tem acompanhado, muito bem-vindo a mais uma aula. E você que chegou pela primeira vez no nosso canal, é muito bem-vindo também. Vamos ao cabeçalho da nossa lição, lição de número 13, que tem como tema a leitura da Bíblia e a educação cristã. O texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, que diz assim: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Verdade prática diz assim: a leitura e o estudo da Bíblia fortalecem a fé e a comunhão com Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4, versículo 6 até o versículo de número 16. Apresentaremos agora os objetivos da nossa lição. São 3 os objetivos que devem ser alcançados pelo professor em sala de aula. O primeiro objetivo é frisar que o crente precisa estudar a Bíblia até a volta de Cristo Jesus. Segundo objetivo, evidenciar que a busca do Espírito Santo é primordial para a compreensão correta das Sagradas Escrituras. E o terceiro objetivo é enfatizar a importância da escola dominical para todo cristão e explicar que a leitura bíblica deve ser uma disciplina diária na vida do crente. Então fique conosco, teremos uma aula maravilhosa. Pegue aí lápis, papel, caneta para você fazer as suas anotações e também preparar a sua aula. Você pode também visitar a aba Comunidade no nosso canal Teologia Simplificada. Estarei lançando ali durante a semana os primeiros pontos, síntese, segundo ponto, terceiro ponto e mais algumas outras explicações. Então visite a aba Comunidade, faça lá o seu comentário, diga lá o que foi que você entendeu, qual a sua dúvida. Estaremos trabalhando para dar uma orientação para que você esteja diante dos seus alunos bem equipados, bem preparados para a ministração dessa excelente aula. Muito bem, meus irmãos, no primeiro ponto nós vamos estudar a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. No segundo ponto nós vamos estudar a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia. E no terceiro ponto estaremos estudando é preciso ler
ler a Bíblia diariamente e assim estaremos concluindo este maravilhoso trimestre da Escola Bíblica Dominical. Que Deus possa nos abençoar, como nos abençoou nesse primeiro trimestre. Certamente Deus nos abençoará no próximo trimestre, que estaremos estudando juntos, semanalmente, a palavra do Senhor. Vamos ao primeiro ponto da nossa lição, mas antes de continuarmos, eu quero fazer 3 pedidos a você. Pode ser? O primeiro pedido que eu faço é: se você é novo por aqui, faça sua inscrição no nosso canal Teologia Simplificada agora e eu vou dar um tempo para você fazer isso. O segundo pedido que eu faço é: assista o vídeo até o fim. Tem subsídios, imagens, mapas, ilustrações, quadros visuais e muito mais para você enriquecer a sua aula. E o terceiro pedido que eu faço é: caso você queira, deixe aí o seu comentário, ative o sininho de notificações, ele é muito importante para todos nós. Agora sim, meus irmãos, vamos para o primeiro ponto da nossa lição. Primeiro ponto da nossa lição, nós vamos estudar: a Bíblia é o livro-texto da escola dominical. No primeiro subtópico, nós vamos estudar o currículo adotado pela Escola Bíblica Dominical. Veja, meus irmãos, o renomado teólogo e educador Antônio Gilberto apresenta a seguinte definição para a palavra currículo: é um grupo de assuntos constituindo um curso de estudos planejado e adaptado às idades e necessidades dos alunos. É importante saber que não podemos chamar de currículo uma única matéria, nem também diversas matérias sem que haja afinidades ou sem encadeamento lógico entre si. O currículo constitui-se de várias matérias que estejam relacionadas entre si. Agora, irmãos, vejamos as características do currículo da educação cristã. Veja bem, primeira característica: um currículo bíblico. Nós, evangélicos, temos a Bíblia Sagrada como a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, nossa única regra de fé e prática. Como não poderia deixar de ser, os currículos de todos os departamentos da educação cristã têm de ser necessariamente centrados na Bíblia Sagrada, ou seja, haverão de ter a Bíblia como a autoridade final e máxima. Nenhuma orientação filosófica, ideológica e até mesmo teológica pode estar acima da palavra de Deus. Na verdade, você há de concordar comigo, a palavra de Deus, ela é soberana. Segunda característica, meus irmãos, um currículo profético. Nossos currículos, para serem completos, têm de ser igualmente proféticos. Falarão a nossa geração, reconduzindo-a a Deus e mostrando-lhe as reivindicações da Bíblia Sagrada. Meus irmãos, apesar de técnicos, não devem estar mumificados numa forma irrelevante e especulativa. Têm de ser vivos, dinâmicos. Terceira característica, um currículo devocional. O currículo não pode ser apenas informador, tem de ser, acima de tudo, formador. Se o aluno sair da escola dominical ou de um seminário bíblico apenas mobiliado intelectualmente, a educação cristã não terá alcançado seus objetivos em relação a este educando, pois este terá de ser conduzido pelo educador cristão a manter uma estreita comunhão com o seu Salvador. Veja, meus queridos irmãos, que devocionalmente sadios, os educandos tornar-se-ão uma bênção, tanto para as suas igrejas quanto para a sua sociedade. Meus irmãos, vamos ao segundo ponto da nossa lição: a educação cristã e a formação de leitores da Bíblia Sagrada. Primeiro subtópico: conceito de educação cristã. Não saia daí, a lição está maravilhosa. As palavras educação e educar vêm do latim educare, que significa literalmente guiar, levar, tirar, retirar. A educação cristã não consiste apenas em se conhecer um corpo de doutrinas ou práticas de certos ritos, mas é o processo que transforma,
desenvolve, enriquece e aperfeiçoa a própria vida da pessoa mediante sua relação com Deus em Jesus Cristo. Meus irmãos, veja que a educação cristã tem como propósito principal glorificar a Deus e este engloba os demais, como por exemplo a evangelização, o ensino centrado na Bíblia e a edificação da Igreja de Cristo. Meus irmãos, a igreja exerce uma ação pedagógica por meio de seus membros, seja na oração, na comunhão, na administração, no aconselhamento pastoral, não é verdade? Na proclamação da palavra de Deus, você me entende isso? Na ação social ou no evangelismo, são meios de divulgar a palavra do Senhor, de ensinar, de educar. Segundo ponto da nossa lição, os objetivos da educação cristã. O objetivo principal da educação cristã é ensinar o indivíduo uma nova conduta de vida baseada nos princípios religiosos e, principalmente, dentro dos padrões bíblicos, ou seja, a pessoa passa a viver uma vida diferente, dedicada a Deus. É importante também saber que o ensino deve ter objetivos definidos. Os objetivos giram em torno do aluno. O que eu quero que o aluno sinta? O que eu quero que o aluno aprenda? O que eu quero que ele entenda? Abaixo, irmãos, eu quero dar 5 pontos que o ensino bíblico deve visar de modo definido. Primeiro ponto, o aluno e suas relações com Deus. É importante, queridos irmãos, que o aluno entenda e compreenda que ele precisa se relacionar com Deus. Segundo ponto, o aluno e suas relações com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho. Terceiro ponto, o aluno e suas relações com o Espírito Santo. Mostrar para o aluno que o Espírito Santo convence, que o Espírito Santo regenera, que o Espírito Santo santifica, que o Espírito Santo ensina, capacita o crente para vencer e conduz o crente nessa jornada. Quarto ponto, o aluno e suas relações com a Bíblia. Despertar no aluno o interesse de ler a Bíblia e aceitar a Bíblia como sendo a palavra de Deus divinamente inspirada. Quinto ponto, o aluno e suas relações com a igreja. Meus irmãos, é necessário conhecer o propósito e a missão da igreja local para que o aluno venha estar comprometido com a igreja local, para que o aluno tenha um comprometimento com a igreja local, ajudando, orientando, contribuindo de uma forma ou de outra para o crescimento do reino de Deus na face da terra. Muito bem, meus irmãos, vamos para o terceiro ponto da nossa lição. É preciso ler a Bíblia diariamente. Ler a palavra de Deus todos os dias é realmente um desafio para muitas pessoas, não é mesmo? É para você também? Estes 4 conselhos vão te ajudar a entender como ler a Bíblia todos os dias e aprender com ela. Estes 4 conselhos vão te ajudar a entender como ler a Bíblia todos os dias e aprender com ela. Basta ler tudo com atenção e colocar em prática diariamente e tenho certeza que você será abençoado. Primeiro conselho que eu quero dar: elimine as distrações. Este é o primeiro ponto e também um dos mais difíceis, não é verdade? Eu tenho certeza que você também tem alguma distração. Distração essa que te impede de estudar mais profundamente a palavra de Deus, estou certo? Você precisa examinar quais são as distrações que tomam sua atenção de ler a Bíblia todos os dias e precisa construir estratégias para eliminá-las. O interessante a se fazer, a princípio, é estabelecer horários certos para fazer determinadas coisas. Você precisa ser perseverante em seguir esta primeira dica, pois sem perseverança você não conseguirá vencer. Entretanto, a segunda dica a seguir vai te mostrar uma estratégia para conseguir vencer isso com muita facilidade. Segunda dica que eu lhe dou: reveja seu horário de leitura e estudo da Bíblia e modifique-o se necessário.
Eu já vi muitas pessoas queixando-se de que não tem tempo para ler a Bíblia todos os dias, muito menos para fazer estudos bíblicos ou estudos bíblicos mais detalhados. É interessante notar que nosso costume comum é deixar de ler a Bíblia no final do dia, quando já passamos todo o corre-corre do dia a dia, já trabalhamos, já nos enchemos de preocupações, realizamos várias tarefas e cansamos nossa mente. Então, que tal mudar seu horário de leitura da Bíblia? Por que você entregaria só um restinho da sua disposição para ouvir Deus falar contigo pela palavra? Comece a ler a Bíblia no primeiro horário do dia. Levante-se mais cedo, se necessário. Eu tenho certeza que se você se esforçar e fizer isso, será abençoado e em poucos dias sentirá os benefícios da leitura bíblica em sua vida. Terceiro conselho: mude suas amizades mais íntimas se for preciso. Ande acompanhado de pessoas que são apegadas a Deus e que também gostam de estudar a Bíblia Sagrada. Eu tenho certeza que as suas companhias também vão te ajudar nessa tarefa de ler a Bíblia todos os dias do ano. Veja, meus irmãos, aquele que anda com homens sábios será sábio, mas um companheiro de tolo será destruído, diz Provérbios capítulo 13, versículo de número 20. Então, talvez você se pergunte: como ter entusiasmo e prazer de ler a Bíblia todos os dias? Certamente você já leu o Salmo de número 1 e versículo 2 que diz: antes o justo tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora, preste muita atenção na quarta dica que eu vou lhe dar. Invista no seu chamado. Procure um ministério para você se dedicar na igreja. É importante entender que o ministério e o trabalho na obra do Senhor não foi dado somente aos pastores de nossas igrejas e missionários, por exemplo. Eles não são os únicos que possuem um chamado de Deus. Desde a descida do Espírito Santo em Atos capítulo de número 2, todos os servos de Deus receberam capacitação por meio do próprio Espírito Santo para desempenharem um trabalho na obra de Deus. Afinal, era essa a promessa. Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas isto é o que foi falado pelo profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz Deus: eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. E os vossos homens jovens terão visões, e os vossos homens velhos sonharão sonhos, e sobre os meus servos e sobre as minhas servas eu derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Oh, glória a Deus, porque a promessa é para vós, é para vossos filhos, é para todos os que estão longe, todos quanto o Senhor, nosso Deus, chamar. Por isso, meus irmãos, é importante entender que por meio do Espírito Santo você recebeu um chamado de Deus e pelo seu poder você poderá trabalhar também na obra do Senhor. Exercer seu chamado deve ser o seu foco e o seu objetivo em ler a Bíblia todos os dias. Guarde esses conselhos aí no seu coração, certamente servirá para a sua alma. A educação cristã fundamenta o seu currículo na inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus, a Bíblia. Seus principais objetivos são ganhar almas, desenvolver o caráter e preparar o salvo para o serviço cristão. Nesse propósito, seus alunos são instruídos à leitura e o estudo da Bíblia e, sobretudo, irmãos, a pautar suas vidas na autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Muito bem, meus irmãos, estamos chegando ao fim da lição de hoje. Não esqueça de ativar o sininho de notificações, assinar o nosso canal Teologia Simplificada e também comentar e compartilhar esse vídeo aí na sua igreja com seus amigos e irmãos.
Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima semana. Que Deus em Cristo te abençoe.